10 tipos de livros que todo estudante, teólogo, cristão, que todo aquele que deseja conhecer as Escrituras deveria ter para dominar mais o conteúdo, se aprofundar nesses temas e crescer em conhecimento nessa área. Então vamos começar agora um tour diferente por a nossa pequena e humilde biblioteca teológica. Mas antes disso, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar aqui embaixo, fazer pedidos, porque isso nos ajuda bastante a divulgar o conteúdo. E também não se esqueça de se inscrever e apertar o sininho para sempre acompanhar as nossas notificações de vídeos novos. Então vamos ver esse assunto sem mais demora após a vinheta. Bom, nós vamos começar com livros introdutórios, então eu vou apresentar logo esse, de antemão, é o livro A Bíblia de Aleph a Ômega, do Dr. Rodrigo Silva. Esse é um manual, é um guia que vai servir para você entender como a Bíblia chegou às nossas mãos, como ela foi montada, traduzida, como ela foi alterada ao longo do tempo, por bem ou por mal, as histórias que se sucederam ao longo dos tempos e que influenciaram naquilo que a gente tem hoje e conhece como Bíblia Sagrada. Esse é um livro muito importante, rico em conhecimento, e eu acredito que toda pessoa que quer conhecer as Escrituras tem que conhecer a formação dela, e esse livro vai contar perfeitamente como isso acontece. Um outro livro que vai trazer informações importantes e só tem a acrescentar é justamente esse livro aqui do Paulo Wong, E Deus Falou na Língua dos Homens. Esse livro aqui também tem muita informação interessante, ele vai puxar muito para a área do grego, do hebraico, e apresentar algumas versões bem interessantes das traduções bíblicas. Para quem quer conhecer acerca dos temas bíblicos de uma forma organizada, você vai ter as teologias sistemáticas. Então aqui eu posso apresentar do Wayne Grudem, do Louis Berkhof, do Alistair McGrath. Aqui tem vários autores. Eu tenho uma aqui que é brasileira, do Franklin Ferreira. Você vai encontrar uma que talvez fosse a principal, a que eu recomendaria antes de qualquer outra, que é essa daqui, a Teologia Sistemática do Millard Erickson. Essa é uma teologia que eu realmente indicaria para qualquer pessoa, seja ela iniciante ou avançada, se bem que o iniciante vai ter dificuldade de entender muita coisa. Porém, ela é uma teologia sistemática que aborda todos os temas, todas as visões e todos os lados de uma forma bem justa. Então fica a dica para teologia sistemática. Uma outra área que eu queria apresentar é justamente os dicionários. Eu vou indicar o dicionário Champlin, porque ele vai trazer um arcabouço muito grande do conhecimento bíblico, importante para que você entenda as palavras-chave que a Escritura vai mencionar, que você entenda as expressões, as gírias, traduções, personagens e muitas outras coisas. Você vai encontrar dicionário bíblico e dicionário de teologia, são duas coisas diferentes. Então, o dicionário bíblico que eu vou indicar vai ser esse aqui. E um bom dicionário de teologia seria esse aqui, da editora Vida. Algumas interlineares eu não vou ter mais, porém eu vou apresentar essa daqui, do grego. A interlinear, ela mostra um conteúdo na própria língua e logo abaixo traz a escrita como realmente ela é na língua original. Uma outra dica que eu daria é ter comentários bíblicos variados. Vou começar por esse aqui para quem quer conhecer os evangelhos, do J.C. Ryle. Ele vai trazer os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Você também vai encontrar comentários meio que individuais, como é o caso do comentário
Charles Swindoll, da Ragnos. Aqui vai ter o de 1º e 2º Timóteo e Tito. Aqui vai ter o de Tiago e 1º e 2º Pedro. Aqui vai ter o comentário de João. Também tem os comentários Vida Nova, que são variados, mas esse aqui é bem visto. Comentário que não vai ter todos os livros da Bíblia, nem do Novo nem do Velho Testamento, mas vai ter alguns e são bem importantes. Eu vou ter aqui 1 Coríntios, Romanos e Atos. Existem comentários que são um pouco mais aprofundados sobre o livro. É o caso desse, de Apocalipse. Eu tenho esse outro também, do Simon Kistemaker. Existem comentários meio que, vamos dizer assim, comparativos, que ele vai trazer o Novo Testamento à luz do Antigo Testamento. Esse tipo de comentário é muito importante, mas um que eu não deixaria faltar na biblioteca teológica seria justamente esse, um comentário histórico-cultural das Escrituras. Esse comentário vai mostrar como era a vida naquela época, o modo que eles pensavam, vai mostrar o ângulo humano que muitas vezes você não vai encontrar na Escritura. Eu tenho aqui o comentário do Antigo Testamento, Champlin. É um comentário, se não for o melhor, é um dos melhores que existe na atualidade. Comentário bem completo, ele traz na própria língua e comenta verso por verso. Tem um comentário do N.T. Wright aqui, vai pegar todo o Novo Testamento, livro por livro. Tem o Wisby, enfim, tem vários aqui espalhados, né? Daniel. Mas é importante lembrar, nem todos os comentários realmente vai trazer uma mesma visão. Alguns vão se apartar bastante do entendimento que você vai crer na sua cosmovisão. Sobre traduções bíblicas, eu vou colocar aqui as que mais eu uso, né? Físicas. A Bíblia Judaica Completa, a Bíblia Peshitta e a Bíblia Textual. Essa provavelmente é a que eu mais uso. Afinal, o povo que escreveu a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, era o povo judeu. Então não tem como você estudar as Escrituras sem estudar o povo das Escrituras, a língua desse povo. E para quem quer entender muitas gírias, dialetos, tradições, a cultura e vários outros aspectos dessa época, além daquele comentário histórico-cultural, é bom você ter uma enciclopédia. E aqui eu vou ter a enciclopédia Champlin, onde ela vai tratar da Bíblia em uma visão teológica e filosófica. Ela vai trazer, é como se fosse uma espécie de dicionário gigante, só que ele vai comentar sobre esses temas, sobre esses assuntos e dissecar um pouco mais, lhe dando uma pesquisa pronta, de mão beijada. Então vale a pena, é muito barato. Então, para que você tenha um melhor aproveitamento bíblico, uma melhor organização, sintetização dos conteúdos e etc., eu recomendaria livros de exegese, de hermenêutica, de interpretação bíblica, de teologia bíblica, como utilizar esse conteúdo. Não adianta você ter todas as peças do quebra-cabeça sem saber organizar. Então isso é fundamental para todo aquele que quer seguir esse caminho, essa área de estudo. Uma outra linha que eu indicaria bastante seria justamente você seguir com livros reformados. Você vai encontrar aqui Pregação Reformada, As Institutas de Calvino. A história da pregação vai mostrar muitos reformadores naquela época. E existem alguns livros que trazem conteúdos únicos, que é o caso deste aqui. Se chama Muito Antes de Lutero. Ele vai mostrar que a reforma protestante não foi um início de algo, mas a continuação, porque a Igreja de Cristo, ela não se desvirtuou. Muitas pessoas ainda continuaram seguindo
a Cristo desde a época dos apóstolos. A igreja não acabou, ela não recomeçou. A reforma foi apenas uma continuidade daquilo que já existia, porém esfacelado. Esse livro vai mostrar bastante essas figuras antes de Lutero. Então fica essa dica também para quem quer estudar sobre os reformadores. Você pode adquirir livros de Martinho Lutero, de João Calvino, livros que vão falar sobre esses grandes teólogos da época, entender a história do cristianismo e a teologia dos reformadores. E para quem quer conhecer sobre a influência de Calvino, um dos reformadores, esse livro é uma boa opção. Muitas pessoas não sabem que Calvino deixou um legado grande, não só para a teologia, mas para o ensino mundial, para a cultura, para a tecnologia, para muita coisa. E esse livro vai apresentar isso. Muitas pessoas não sabem, mas grandes universidades americanas, até europeias, foram fundadas por calvinistas. Então tem um legado grande para a cultura mundial. História da Reforma e Teologia da Reforma são bem completos e tudo sobre a Reforma que você quer saber, do principal, você vai encontrar aqui. E outra dica tão importante quanto, ou até mais importante ainda, é entender sobre a patrística. O que é que os pais apostólicos, os pais da igreja daquela época, deixaram de ensino para a gente. Aqui você vai encontrar alguns deles, como Clemente, Inácio, Policarpo, que foi próprio discípulo do apóstolo João. Então eles ouviram e viram muitas coisas. O mais famoso pai da igreja naquela época foi justamente Santo Agostinho. E eu recomendo esse livro, que é da linha Os Pensadores, que vai trazer um resumo de algumas obras dele. Como também vou recomendar um livro aqui gigantesco, que vai falar sobre a patrística, justamente os pais da igreja, que você não vai poder deixar de adquirir, é justamente o volume 1 e o volume 2 dessa coletânea, que vai falar sobre o surgimento dessa tradição católica, dessa tradição universal naquela época, e também o espírito do cristianismo oriental. Esses livros, eles vão falar nos primeiros séculos da era cristã. Então essas foram as 10 escolhas de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar e que façam as escolhas muito bem e com prioridade sobre aquilo que você quer tratar. Se você está começando agora, ou mesmo se você já tem um certo conhecimento e viu material que você não conhecia, eu recomendo que dê uma olhada. Acredito que tenham gostado dos nossos breves comentários e escolhas, mas não esqueça de curtir esse vídeo antes de sair dele. Deixe seu comentário se quer saber mais alguma coisa e detalhes daquilo que foi mostrado. Hoje nós ficamos por aqui, mas nos veremos nos próximos vídeos.